Quando foi o último post do Instagram da sua empresa? Se você precisou pensar, esse vídeo é exatamente para você. Se alguém acessa o seu Instagram hoje, ele te ajuda a vender ou atrapalha na venda? Antes de mais nada, eu não vou te vender nada aqui. Esse vídeo não tem oferta nenhuma e o que eu vou te fazer é te mostrar o porquê que o Instagram parado está te custando muitos clientes aí para o seu negócio. Eu vou passar rapidamente pelo método que os donos de negócio estão usando para resolver esse problema e, óbvio, mostrar esse método funcionando na prática, em negócios reais e, claro, como que você também consegue colocar esse método para rodar aí para o seu negócio. Meu nome é Daniel São Pedro, mas todo mundo me conhece como Barba. E nos últimos anos eu trabalhei lado a lado com empresários de vários segmentos. Sei por arquitetura, saúde, investimentos, consultorias, espiritualidades. Todos esses segmentos, sem exceção, eu vi o mesmo padrão. O dono sabia que o Instagram era importante, sentia que o perfil não representava o nível de negócio, mas não conseguia manter a frequência de postagens, não conseguia acompanhar as atualizações do algoritmo, ele acabava abandonando e o Instagram ficava super parado, que além de não atrair clientes, ainda atrapalhava, porque não mostrava a credibilidade que o negócio tinha. Os donos de negócio até tentavam sozinhos, delegavam para a equipe, contratava social media, mas sempre voltava para o mesmo lugar e se você for ver, o Instagram continua parado. E nesse vídeo, de uma forma muito rápida e muito prática, você vai entender o porquê que isso acontece e, claro, como que você resolve isso aí para o seu negócio. Vamos direto ao ponto. Por que a gente escolheu o Instagram para começar em meio a tantas redes sociais por aí? Existem várias. TikTok, LinkedIn, YouTube, Kawaii, Twitter, que agora se chama X, Threads, Facebook. O porquê que a gente está escolhendo o Instagram? Cada um tem o seu papel, mas se você tem um negócio e precisa escolher uma plataforma para atrair clientes, a resposta óbvia é o Instagram e eu vou te provar com números o porquê dessa decisão. Apenas no Brasil, não estou falando do mundo inteiro, a gente tem 141 milhões de contas ativas no Instagram. Eu estou dizendo que 66% da população está ali nessa rede social. Então, obviamente, que o seu cliente, com certeza, está lá também. E a questão não é se ele usa o Instagram, é se ele te encontra quando ele pesquisa pelo seu produto ou pelo seu serviço. 81% dos brasileiros pesquisam no Instagram antes de contratar um produto ou serviço. Tem noção? 8 em cada 10 pessoas. Isso quer dizer que quando alguém recebe uma indicação do seu negócio, a primeira coisa que ele faz é abrir o Instagram e olhar o seu perfil. Mais um dado interessantíssimo: 73% das pessoas já compraram algo que descobriram pelo Instagram. Não é rede social para ver foto de amigo, é literalmente um canal de vendas, um motor de aquisição aí para o seu negócio que deveria estar sendo melhor aproveitado. E na prática funciona assim: a pessoa recebe uma indicação do seu negócio, ela vai lá no seu Instagram validar e decide se entra em contato ou não. Ou seja, se o perfil está parado, se o último post foi há mais de 3 meses, se o visual parece tudo improvisado, ela não te liga para avisar que não escolheu você perante a concorrência. Ela não manda mensagem perguntando se o seu negócio está realmente ativo, ela vai lá e resolve logo quem aparenta ser mais profissional, quem aparenta ter uma credibilidade melhor em ter um negócio mais ativo, um negócio mais confiável, coisa que o Instagram parado, infelizmente, não consegue fazer. O Instagram virou uma etapa de validação do seu negócio, e não é sobre viralizar, sobre ganhar seguidores, não, esquece isso e qualquer pessoa que esteja te falando como viralizar nas redes sociais, o jogo não é esse. A gente quer usar ela a favor de atrair mais clientes, fidelizar os clientes atuais, ter uma boa reputação aí na internet, ter um negócio profissional, ativo, constante, enfim, como a cartilha manda. E basicamente é sobre você não perder o cliente que já estava pronto para comprar de você. A pessoa vem por indicação e ela vai embora depois de olhar o seu Instagram. Não mais, a gente vai resolver isso agora mesmo. Pense comigo. Muitas pessoas, só essa semana, vamos considerar só essa semana, viram uma referência do seu negócio em algum lugar, seja por uma indicação, por uma busca, por um comentário, e aí eles foram lá no seu Instagram checar. E aí, 2, 5, 10,
Você nunca vai saber quantas foram embora sem ao menos te contatar. Esse cliente ele não deixa rastro, ele simplesmente some. Vai para onde? Para o seu concorrente que pareceu mais ativo, mais profissional, mais confiável, mesmo que o serviço dele seja pior que o seu. E isso acontece o tempo inteiro, mesmo que você não esteja sabendo. O seu concorrente pode não ser melhor que você, mas se o Instagram dele está ativo e o seu não, ele automaticamente parece melhor. E aqui no digital, além da aparência, mas essa constância, essa frequência demonstra profissionalismo, demonstra confiabilidade e isso define se o cliente vai prosseguir com você ou vai procurar outra pessoa. Agora isso ficou claro? Bora resolver então? Para manter o Instagram ativo e atraindo clientes, não basta postar qualquer coisa apenas quando lembra. Existe uma lógica por trás do conteúdo que funciona e ela é muito mais simples do que parece ser. Chamo de método vitrine digital. São 3 tipos de posts que, alternados ao longo da semana, vão te ajudar a construir presença, a gerar confiança e trazer os clientes, que é o que você quer quando você tem uma rede social ativa jogando a favor do seu negócio. O primeiro post é atração. Então, basicamente, o objetivo é aparecer para gente nova, pessoas que ainda não te conhecem, furar as bolhas, ser reconhecido por mais pessoas. E isso funciona como dicas do seu nicho, temas em alta, um conteúdo útil. Vamos pegar um exemplo. Se você é um dentista, um exemplo de post seria 3 sinais de que você precisa trocar a sua escova de dentes. Supor que você seja um advogado. Posso ser preso por dívida? Isso é mito ou é verdade? Isso é um conteúdo que faz alguém que nunca ouviu falar de você parar e prestar atenção. Esse é o primeiro passo. Essa primeira etapa é fazer com que a pessoa que está rolando o feed, que está ali na internet atrás de dopamina barata, ela consiga parar e prestar atenção. Caramba, gostei e quero saber um pouquinho mais. Então você conseguiu ter a atenção dessa pessoa. E esse tipo de conteúdo, com diversos formatos e ângulos, tem esse objetivo. Mas não para por aqui. Por isso a gente vai para o segundo tipo de post, que é a conexão, é o relacionamento. O objetivo dessa etapa é gerar confiança, ou seja, você pode mostrar os seus bastidores, o dia a dia do seu negócio, antes e depois, que já comece a mostrar qual é o seu resultado aí com os seus clientes, trazer depoimentos. Então você vai conseguindo mostrar um pouquinho mais para a pessoa que você é uma empresa de verdade, que o seu serviço ele gera resultado, que tem clientes que confiam em você, e aí você faz a pessoa pensar, esse negócio é de verdade, eu confio. Esse é o objetivo dessa etapa, que não para por aqui, a gente vai para a nossa terceira etapa, que é o post de venda, ou pode-se considerar um fundo de funil. Então lá você tem o objetivo da conversão, pessoa que você atraiu, que você conectou, obviamente a gente tem que agora converter. A gente vai ter posts que traga ali alguns gatilhos, como agende pelo direct agora mesmo, tenho poucas vagas ainda para essa semana, vagas abertas por tempo limitado e inúmeras formas que a gente tem de conseguir encher a sua agenda, fechar os seus contratos e gerar o interesse para que a pessoa queira saber um orçamento, uma proposta e querer mais do seu serviço. É um post que transforma o seu seguidor em o seu cliente. Ou seja, de 3 a 4 posts por semana, alternando entre esses 3 tipos, é o suficiente para manter uma presença e relevância. Não precisa postar todo dia, você precisa postar com consistência e mais do que isso, do jeito certo, com a estratégia certa, com a intenção certa, com o público certo, com o tom de voz certo e tudo mais, e que você não vai ter que se preocupar, eu te prometi que a gente ia resolver isso de uma forma muito mágica. Vem comigo que falta pouco. Cada um desses posts ele precisa de alguns elementos para funcionar. Uma boa ideia alinhada ao seu nicho, uma headline, o título, o gancho ali, a primeira frase, que faça a pessoa parar de rodar o feed e preste atenção. Uma arte com a identidade visual do seu negócio, uma legenda que tenha uma chamada para ação clara e, obviamente, a publicação no momento certo, aproveitando os horários que sua audiência mais está no Instagram e tudo mais. E isso tem uma variável que ainda complica tudo. O algoritmo do Instagram muda o tempo inteiro. Os carrosséis voltaram a performar. Os compartilhamentos agora são mais importantes do que as curtidas. Hashtags em excesso podem prejudicar o seu alcance, mas se você não postar hashtag, também pode não ser uma boa ideia. E essas mudanças acontecem quase que diariamente. Se você acompanha as atualizações dessa rede social,
você vai ficar doidinho. Eu posso afirmar para você que até a gente que está aqui em busca incessante de ir descobrindo quais são essas atualizações e colocando elas para seu favor em tempo recorde é algo desafiador. Eu fico imaginando como seria para o dono de negócio que quer tentar acompanhar e ainda tocar a empresa dele, cuidar das coisas todas que um negócio exige. Mas aqui está o ponto. Você não precisa dominar cada detalhe disso. O que importa é ter um método claro e uma forma de executar sem que vire mais um peso na sua rotina. E é isso que eu vou te mostrar agora. Fazer tudo isso no braço, pesquisa, headline, arte, legenda, publicação, isso leva de mais ou menos, a gente tem as pesquisas aqui com diversos clientes de diversos segmentos, que toma cerca de 1 hora e meia. Considerando 3 a 4 vezes na semana, estou falando de 15 a 20 horas por mês. Tem uma empresa para tocar, esse tempo não existe. Eu sei disso porque eu também sou empresário, eu já tentei manter o meu Instagram no braço, de forma manual, e eu conheço esse cálculo na prática. Sem contar que eu vi dezenas de empresários passarem pelo mesmo caminho. Primeiro, eles vão lá e tentam fazer sozinho. Eles abrem o Canva ou qualquer ferramenta de edição de arte, eles criam uns 2 posts e aí na terceira semana acabam parando. Porque a gente sabe que não é só criar a arte. Você tem que pensar na ideia, no ângulo, no texto, enfim, é um trabalho criativo competindo com 50 ou muito mais demandas que tem aí durante o dia no seu negócio. Aí vai lá, cansou de fazer sozinho, pede para alguém da equipe, pode ser a recepcionista, pode ser assistente, pode ser o estagiário, e aí até funciona até o primeiro dia mais pesado e o Instagram volta para o fim da fila e o ciclo se repete. Mas aí eu vou contratar um social media, afinal, ele veio aqui para resolver todos os meus problemas. E você investe ali seus 1.500, 2, 3 mil, isso é uma média que a gente tem aí para uma função dessa numa empresa. E aí você explica sobre o seu negócio, faz trocentas reuniões de briefing, tem que ficar revisando e aprovando o conteúdo, como que é a linguagem que você usa, mas você não gosta disso, mas você gosta daquilo, fora ter mais uma pessoa para gerenciar, e não entregando na qualidade, na velocidade e, óbvio, no custo que você gostaria, e você acaba deixando isso para trás. Mas você hoje tem as IAs, então vai lá e abre o ChatGPT, gera o texto, mas não gera arte. Ele não conhece muito bem o seu negócio e também não publica automaticamente. E você ainda precisa fazer uma boa parte desse trabalho. Esquece! O problema nunca foi a falta de vontade, nunca foi a falta de tentativa. Você sabe que precisa do seu Instagram, você já tentou, não é falta de esforço e que esse processo feito manualmente simplesmente não encaixa na rotina de quem tem uma operação inteira para cuidar. Estamos alinhados por aqui? Então bora te mostrar como resolve na prática e que existe uma luz no fim do túnel. E agora bora lá, exemplo na prática, Instagram no piloto automático. Vou colocar aqui um exemplo de um escritório de advocacia, Azevedo 7 Advogados. Aí aqui já está mostrando os posts que estão lá já no Instagram para eu selecionar minha identidade visual. E agora, de uma forma mágica, tudo foi gerado em segundos. E a gente vai ver aqui, ó, tem posts desde comparativo, posts de checklist, olha só essa legenda já com a hashtag, tem vários tipos de posts de engajamento, educação, retenção, autoridade, tudo pronto, literalmente, para ser postado. Caso queira editar, você pode vir aqui em gerar uma nova imagem, você pode vir aqui adicionar um texto, por exemplo, aproveite para seguir o perfil. Então você consegue adicionar o que você quiser, você seleciona a data e hora, caso não queira utilizar as que já foram pré-selecionadas. E aí pronto, é só conectar o seu Instagram de uma forma mágica, clicar em publicar e vai estar tudo lá de uma forma profissional. Agora vamos para mais um exemplo, que é um perfil de uma nutricionista, Fernanda. Já apareceu aqui os posts do Instagram dela, eu vou selecionar esse aqui e pronto. Olha isso, ele já veio com a identidade visual, ele já veio os 4 tipos de posts diferentes, com as datas e horários corretos. Olha só a qualidade dessa legenda. Repare que cada post aqui, ó, um comparativo, um de checklist. Você pode vir aqui e editar o que você quiser. Vou fazer um teste, ó. Mude a imagem do fundo do post. Automaticamente já trocou a imagem de fundo para uma que você curta mais. Você seleciona os posts e publicar no Instagram. E agora mais um exemplo na prática aqui de um escritório de contabilidade. Coloquei o Instagram Santos Contábeis e aí eu vou selecionar os 2 posts que eu mais gosto. Ele já vai com a identidade visual criar todos os posts e olha essa qualidade. Colocando ali a imagem do dinheiro que super correlaciona com o nicho, colocando a diferença do simples para o presumido, reforma tributária, os temas que estão em alta. Inclusive a gente utiliza os temas que estão em alta, as pautas quentes, para poder usar como insumo na geração dos posts. Aqui eu vou fazer uma alteração desse post aqui, se o PIS/COFINS subiu, só para você ver
a facilidade que eu tenho e pronto, o post já está editado, prontinho para ser publicado. Basta você selecionar os posts que você gostou e clicar em publicar e depois conecta o Instagram e a mágica acontece. Vamos agora para mais um exemplo, uma clínica de psicólogos. Então a gente coloca aqui o Instagram, mais uma vez seleciona as imagens e lembrando que nesse mapeamento eu já trago o tom de voz, além da identidade visual, o posicionamento, a gente faz todo um mapeamento de todas as legendas do que já existe no Instagram e já traz ali o seu tom de voz redondinho para que você não precise se preocupar em escrever um texto, em gerar a arte, tudo redondinho. Nesse caso eu vou trocar a foto do menino por uma menina, troque o garoto por uma menina e pronto, o post trocou aqui o que eu pedi e aí eu gostei, você literalmente clica em publicar, conecta o Instagram e a mágica acontece. E agora, por último, um exemplo de um consultor financeiro. Vamos aqui colocar o Instagram do Frank. Selecionamos as duas imagens que ele mais gosta e fique tranquilo, porque caso você não tenha os posts no Instagram, seja algo do zero, a gente cria também a identidade para você. O nosso foco é você ter um Instagram ativo e profissional sem ter que se preocupar com nada. Tá aqui os 4 tipos de posts para já ter a semana extremamente profissional, com uma vitrine digital extremamente capaz ali de atrair leads qualificados, as legendas aí com o seu tom de voz, você basicamente edita o que quiser, como eu já mostrei nos outros exemplos. Nesse caso, eu vou querer remover o homem e alterar essa imagem de fundo. Eu gostaria de uma imagem diferente, mantendo essa ideia do post. Então, o que vier na sua cabeça, ele pronto, trocou, extremamente coerente, extremamente correlacionado com o consultor financeiro, os papéis na mesa e pronto, você seleciona os posts que você quer, conecta o seu Instagram e a mágica acontece. É assim que os donos de negócio estão mantendo o Instagram ativo sem abrir mão do tempo que precisam para tocar a operação. Você conecta o Instagram, a ferramenta gera os posts, você aprova com um clique e agenda tudo de uma vez. O seu perfil vai ficar ativo, profissional e atraindo clientes sem você precisar pensar nisso toda semana. E quando o algoritmo mudar, fica tranquilo, seu conteúdo já vai sair adaptado dessas novas atualizações. Você não precisa jogar esforço para isso nunca mais. Problema resolvido. Mas agora eu quero que você faça o mesmo que você acabou de ver. Não amanhã, agora, enquanto você está aqui comigo. Eu liberei um acesso exclusivo para quem está assistindo esse vídeo, sem nenhuma entrelinha. Você vai clicar no botão aqui abaixo, você vai fazer o seu cadastro gratuito, basicamente colocando seu login e senha. Você vai colocar o arroba do Instagram da sua empresa e em segundos, assim como eu te demonstrei aqui, você vai ver os posts profissionais gerados com a cara do seu negócio, com a sua identidade visual, com o seu tom de voz, adaptados para o seu nicho, tudo automaticamente. E fique em paz, não precisa de cartão, não precisa de cadastro longo, é literalmente só o arroba e você já vai ver os resultados. E aí você decide, se olhar para aqueles posts e pensar, isso não é para mim, tudo bem, não perde nada, mas se você pensar, é exatamente isso que eu precisava, você já vai ter ali o seu cadastro, os seus posts prontinhos para publicar. E o que você viu aqui hoje é uma teoria. É o que está acontecendo agora com donos de negócio de centenas de segmentos diferentes e o seu negócio pode também estar nessa lista hoje. Eu quero que você clique no botão aqui abaixo, coloque o Instagram da sua empresa e veja com seus próprios olhos. Mais do que eu estar te contando, é você ir lá e ver a mágica acontecer personalizada para o seu negócio. A última coisa antes de você ir, toda semana clientes novos deixam de entrar em contato com negócios bons porque o Instagram não transmitiu confiança. E isso está acontecendo com o seu negócio agora. E o pior é que você nem tem como ficar sabendo disso. Você já sabe que tem esse problema, você já viu que tem uma solução na palma da sua mão e em menos de 1 minuto você pode ver com seus próprios olhos os posts prontos do seu negócio para que você publique e nunca mais tenha que pensar nisso. Esse é o único passo que faltava. Eu peço que você clique no botão abaixo, coloque o seu arroba e eu te vejo do outro lado. Muito obrigado pela sua atenção.